Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Semana passada eu só fiz um vídeo, fiquei um pouco atarefada, então essa semana eu espero fazer pelo menos 2, vamos ver como vai ser o desenrolar desta semana. E hoje eu vou falar pra vocês um assunto muito legal, que é casas astrológicas, né? O que são casas astrológicas? Bem, são casas astrológicas, são setores que todos nós passamos pela nossa vida. Você pode dar enfoque a um, se você vem com muitos planetas, mas a gente tem que trabalhar as 12 energias. Não vem falar que você só tem que trabalhar aquele, a gente tem 20 mil planetas, e não, você tem que trabalhar as 12. A gente tem que ser um completo, a gente tem que ser um equilíbrio dessas 12, né? Então eu vou falar um pouquinho das casas astrológicas, mas antes vamos falar um pouquinho por que 12, da onde veio 12, né? A gente sabe que existem, nos números contém vários segredos, para isso a gente tem que estudar, para isso a gente tem que ir atrás, então eu vou trazer um pouquinho sintetizado para vocês. O 12 tem a ver também, gente, com os 12 meses, tem a ver com os 12 apóstolos de Jesus, tem a ver também com os 12 cavaleiros da Távola Redonda, tem a ver também com as 12 bataladas do relógio, né? A gente não tem no dia dividido 24 por 2 dá 12. A gente também tem com relação ao chakra cardíaco. Para mim, também tem os 12 trabalhos de Hércules, para mim as questões astrológicas, os 12 signos têm relação com o chakra cardíaco. O chakra cardíaco representa as 12 pétalas, né, que a gente precisa ativá-las, a gente precisa vibrá-las para que a gente possa, então, sair deste quaternário que está relacionado com os 4 chakras inferiores e adentrar no meu 5º elemento, né? Adentrar então aos mundos superiores, né? O chakra cardíaco está relacionado com aspectos inferiores, a gente vê aqui, né? A parte inferior do mapa e também está relacionado com os aspectos superiores. Então eles têm ligação intrínseca, tá? E aí, quando a gente vai pensar um pouquinho no número 12, a gente também sabe que o número 12 está relacionado com o arcano 12, ou o pendurado. O pendurado, ele é um arcano do sacrifício, ou do sacre ofício, daquele que se sacrifica, né, pela humanidade, aquele que traz o serviço da divindade, o serviço de Deus, da glória de Deus, seja a forma que você quiser falar, para o bem da humanidade. E aí a gente também faz a relação, né, com o 12, com relação ao signo de peixes, né, ou a casa 12, que está relacionado com o eixo do serviço, né. A gente sabe que o pisciano tem essa questão do amor incondicional, o peixe está relacionado com o altruísmo no sentido de que eu amo a todos, né, por isso que está relacionado com o pendurado, arcano 12. E quando a gente faz uma matemática, o que a gente descobre, gente? Que o 1 mais 2, ele é igual a 3. Aí o que acontece? O 1 está relacionado com a unidade, né, ou com o pai. O 2 com a polaridade, óbvio, né, ou a mãe. E a soma desses dois, a gente tem o que? A manifestação ou o filho na matéria, né? E aí quando a gente pensa, quando a gente faz a soma do 1 com mais 2, a gente chega a 3, a gente também chega nas 3 gunas. 3 gunas a gente tem, então, pelo conhecimento indiano, que é Sattva, Rajas e Tamas. E também, gente, essas 3 gunas falam dos signos cardinais, fixos e mutáveis. Olha que interessante. E aí é muito interessante que quando a gente percebe que os 4 elementos, né, que está relacionado com o quaternário, é o que me dá a estrutura para que haja manifestação dessa trindade, porque na verdade é uma trindade, né, que é o 1, o 2 e o 3. E aí ele se apoia no quaternário, que eu já fiz isso em outros vídeos, né. Então o que acontece é que o quaternário, os 4 elementos que a gente tem, que é o fogo, a terra, o ar e a água, é que fazem com que esta trindade possa se manifestar. E quando a gente faz a soma, então, das 3 gunas com o quaternário, a gente, então, tem o número 7. E o número 7 está relacionado com os 7 corpos,
Aí vai, começa, né? Tá relacionado com as 7 notas musicais, tá relacionado com as 7 cores, tá relacionado com os nossos 7 orifícios que a gente tem na cabeça e com os nossos 7 corpos. Então o 7 também fala muito dos segredos ocultos, né? do universo. E é muito interessante porque se a gente faz a divisão do 12 com 3, a gente chega então nos 4 elementos. E aí também a gente tem que entender que o 12 também está relacionado com o signo de Libra. Libra, conhecido pelo signo da balança, né? E a gente já sabe, eu já comentei aqui com vocês, que na verdade a gente existe então 6 signos que são polarizados. Essa polarização vem do número 2, sempre lembrando, 2, porque existem 2 polos, feminino e masculino, ele se polariza e aí então forma os 12 signos, né? Ou as 12 setores também da casa, ou os 12 pétalas do chakra cardíaco. E a gente sabe então, com o signo de Libra, ele está relacionado também com a estrela de Salomão, né? Ou a estrela de 6 pontas, olha aqui, ó. Como o 6 ele é equilibrante, né? O número 6 ele é equilibrante. Olha que interessante isso. Como está relacionado com o signo de Libra. Então eu só trouxe um pouquinho disso para vocês, porque às vezes as pessoas... Vocês nunca se questionaram quando vocês estudaram astrologia? A gente tem que se perguntar. Esses dias eu estava vendo no Facebook, eu adorei essa frase. Todos os dias pessoas viam maçãs caindo, mas ninguém nunca se perguntou por que cai. Aí foi lá Isaac Newton e falou, vou lá entender isso aí. Então a gente tem que perguntar de onde veio esses 12 signos, de onde veio, né, por quê. E aí que eu tô falando, eles têm segredos ocultos. Se você quiser estudar um pouquinho mais profundo, né, aprofundado, eu aconselho sempre a teosofia para você estudar. Mas está relacionado com o nosso chakra cardíaco. O que acontece? E também com os 12 trabalhos de Hércules. Quando a gente estuda os 12 trabalhos de Hércules, a gente entende que são setores que a gente precisa passar para que a gente possa então sair e nos iluminar. E aí o que acontece? A gente fica então com o número 9. O 9 está relacionado então com o número do iluminado, tá? O número do adepto. Então é interessante a gente ter este conhecimento, né? E aí vamos lá falar um pouquinho sobre as casas astrológicas. Vou começar então falando pela casa número 1, óbvio, a casa de um signo do elemento de fogo, Áries, e Marte também, né? Marte rege Áries. Ele é um signo cardinal do fogo, ou seja, cardinal está relacionado com a iniciativa, com o impulso, e vai ser através, então, da energia ariana, da energia de fogo. A casa 1 fala do eu, fala da minha individualidade, fala dos meus impulsos, fala da minha coragem, fala daquilo, também fala um pouquinho do meu corpo físico, né? Fala de como eu enxergo o mundo, de como o mundo me enxerga, fala da nossa persona, do meu ascendente. E o que é interessante é que se a gente divide as 24 horas, né, em 2 vai dar 12. Então a cada 2 horas a gente vai ter então um ascendente diferente. Ou também a cada 2 horas o Sol está transitando num signo. Então, exemplo, uma pessoa que nasce com o Sol às 6 horas da manhã, um ótimo posicionamento para o Sol. Ela está então na casa 1 ou na cúspide da casa 1, vai depender muito da localidade, de onde você nasceu. Se uma pessoa nasce ao meio-dia, esse Sol está aqui no meio do céu. Se uma pessoa nasce às 18 horas, né, à noite já, ela tem o seu Sol aqui na casa 7, na cúspide da casa 7. E se uma pessoa nasce à meia-noite, ela tem o seu Sol aqui na casa 4. É interessante a gente observar isso. Então, a cada 2 horas a gente tem a mudança do ascendente e também tem a mudança da localização do Sol, tá bom? É interessante a gente saber disso. Está uma bagunça o meu quadro, eu vou pegar aqui o meu apagador para apagar aqui. Então a gente começou então com a casa 1, a casa do signo de Áries, e aí depois a gente vai para a casa número 2. A casa número 2 está relacionado com o signo fixo, né? O signo fixo é aquele que faz o que? A concentração, que concretiza aquilo que foi iniciado por um signo cardinal, no caso foi um signo do elemento fogo. E aí está relacionado com o signo de touro, está relacionado com os meus valores, está relacionado como eu olho esses valores, como eu valorizo, está relacionado com os 5 sentidos, também está relacionado com o corpo físico, já que rege os 5 sentidos, está relacionado com a parte também já de prazer, da afetividade, está relacionado com a questão também de vocação,
Está relacionado, essa casa número 2, como eu vou obter o meu dinheiro. Então é o meu dinheiro, eu tenho, né? Esse aqui é o eu sou, aqui é o eu tenho. Aí a gente entra para a terceira casa, que a terceira casa é a casa de Gêmeos, ou a casa de Mercúrio também. Está relacionado com o signo mutável. O signo mutável, ou a guna, né? Mutável, está relacionado com a readaptação, está relacionado com a mutabilidade não, mas está relacionado de como eu vou harmonizar para que haja uma nova iniciativa, no caso a iniciativa do signo de Câncer, né? Gêmeos está relacionado com, a casa 3 está relacionado com o meu intelecto, de como eu aprendo, de como eu me comunico, está relacionado também com meus irmãos, com o meu ambiente, né, meu primeiro ambiente, porque essas 4 primeiras casas falam da primeira infância. Está relacionado com a parte de viagens pequenas, né, os estudos mais rasos, os estudos, as curiosidades, está relacionado então com o signo de Gêmeos. Aí a gente entra então para o segundo quadrante, aqui a gente tem o primeiro quadrante. O primeiro quadrante está relacionado mais com a nossa autoconsciência, né? E aí a gente entra no segundo quadrante. O segundo quadrante ele inicia com o signo cardinal da água, que é o signo de Câncer, ou também a casa da Lua, né? A casa 4, para quem já assiste os meus vídeos, pelos meus estudos, para mim é a casa mais kármica. É a casa, então, do meu fundo do céu. Aqui a casa 1 é a casa do ascendente, aqui é a casa do fundo do céu. É o ponto mais baixo que eu tenho, que é a casa 4, ou signo de Câncer. Está relacionado com o lar, com a ancestralidade, com as tradições, está relacionado com a minha dependência emocional, como é que eu tenho essa relação familiar, está relacionado com a mãe, está relacionado com a forma de nutrir, com as nossas emoções. E aí o que acontece é que vem uma iniciativa cardinal do elemento água, e aí a gente parte para o próximo signo, que é o signo de Leão. A casa do Sol, né? Energia do elemento fixo, que vai trazer o que é a concentração, vai trazer a forma de concretizar aquilo que me foi iniciado através da iniciativa da água, a iniciativa canceriana, também é a mesma coisa. Na casa 5 a gente tem os prazeres, o hobby, a alegria, tem os esportes, tem a parte criativa. Aqui também vai me falar sobre os filhos, sobre a gravidez, por que não? Porque a gravidez está relacionada com essa criatividade que tem dentro de mim. É a casa de Sol, é a casa do elemento de fogo. Depois disso a gente entra para a casa de Virgem, a casa 6, né? A casa 6 está relacionado com a energia do elemento mutável. Então, ou seja, eu tenho que readaptar essa iniciativa que aconteceu aqui no signo cardinal de água. Depois eu consegui, então, estabelecer, dar uma estabilidade através da energia do elemento fogo de Leão e a energia mutável de Virgem. Eu preciso, então, readaptar, realinhar, para que depois haja uma nova iniciativa. A casa 6 está relacionado com o meu ambiente de trabalho, como é que eu lido com esse trabalho, como é que eu sou nesse trabalho, como é que são as minhas relações de trabalho, né? O meu dever de servir, como é que Virgem está muito relacionado com a utilidade, já que o seu oposto é peixes, então aqui é o eixo do servir. Também está relacionado com a saúde e as funções biológicas do corpo, né? É muito interessante a gente ver que às vezes uma pessoa que nasce bastante coisa de Virgem, ou dentro da casa, ou vários planetas em Virgem, a pessoa ela é uma boa médica, uma pessoa que vai para a área da saúde, porque precisa dessa coisa muito detalhista, está relacionado, né, com a questão detalhista. O médico ele precisa saber muito bem as funções orgânicas do corpo para ele saber agir de uma forma mais assertiva. Depois a gente entra então na casa de Libra, que é a casa 7, que é um signo cardinal do ar, então é através do intelecto que eu vou dar as minhas iniciativas, o meu impulso. Está relacionado então com os relacionamentos com o outro, que eu procuro no outro, com as parcerias, com as separações, também está relacionado com a casa 7. Está relacionado também com relação, se aqui na casa 1 eu tenho o eu, aqui é o outro, né? Então, os meus relacionamentos, como é que eu mantenho esses relacionamentos e as parcerias. E aí o que acontece é que daqui, da casa 1, a gente passa para o primeiro quadrante, que é aqui a autoconsciência, né? Esse primeiro momento de eu começar o meu processo de individualidade. Aqui eu já começo a ter uma integração pessoal, né? O segundo quadrante.
E aí a gente começa a entrar no terceiro quadrante. O terceiro quadrante já vai me falar um pouquinho dessa consciência um pouco mais coletiva. O terceiro quadrante. Daqui até a casa 1, a gente tem que viver, né? É como se aqui fosse a espiritualidade na matéria, eu gosto de dizer. Quando a gente entra na casa 8, a casa 8 está relacionado com o signo de Escorpião. Também está relacionado com Marte e com Plutão. A casa 8 vai falar então de todas as minhas emoções profundas, de tudo aquilo que eu reprimo, de todos os meus traumas, também dos meus medos, daquilo que é oculto de mim mesmo. Então são as emoções mais profundas. Por isso que aqui a casa de Escorpião é a água dura, ou a água sólida. Por isso que eu não tenho às vezes consciência daquilo. Também está relacionado com a parte investigativa, com mortes, com o sexo, porque o sexo é uma coisa oculta do ser humano, né? Você se entregar para o outro. A gente não sabe o que é, aí fica aquela coisa, mas o que é, né? Meio oculto, né? Faz aquelas panelinhas. Por isso que muitas pessoas que nascem com elementos na casa 8 ou em Escorpião, eles têm uma ligação muito grande com lugares relacionados com o ocultismo, né? Ambientes que vão falar dessa questão do esotérico, né? Então tá relacionado. E aqui a gente pode falar, gente, então daqui até aqui é como a gente vivesse, então, o espírito na matéria. A casa 8, ela tá relacionada então com a dor espiritual. Essa dor espiritual está relacionada com a parte de regeneração, de transformação. Quando a gente vive no mundo da matéria e a gente não tem noção que isso daqui tudo também é espírito, o que vai acontecer? Vai chegar um determinado momento da nossa vida, todos nós vamos passar, seja nessa vida de uma forma um pouco mais dolorosa, ou seja em outras vidas, mas a gente vai ter que fazer o que? A transformação de todas aquelas crenças, de tudo aquilo que a gente achava que era e que não é. Então é a dor espiritual, é a dor do ego, né? É a dor de a gente começar então a entregar este corpo físico para o verdadeiro dono, que é Deus, que não é o ego. Aí a gente entra em Sagitário, né? Sagitário é a casa 9, é a casa também relacionada com Júpiter, né? Júpiter é Zeus, Deus, então, ou seja, a gente precisa passar pela essa dor espiritual para que a gente chegue à verdade, é a sabedoria, é a mente universal. Se aqui a gente tem uma mente concreta, na casa 3 em Gêmeos, aqui a gente vai ter uma mente universal, a gente vai ter já uma espiritualidade, a gente já vai ter um conhecimento além da superficialidade, que é uma coisa típica de Gêmeos. Aqui nessa casa 9 a gente vai ter também o conhecimento superior, as leis, né? Rege a justiça, rege também as viagens mais longas, as viagens ao exterior, como também as viagens internas, né? A filosofia interna, rege também as publicações, essa casa 9. Aí o que acontece? Que a gente chega no topo da montanha, é o topo da montanha. Então vocês têm que reparar que quando a gente está escalando uma montanha, a gente tem que ir leve, porque a gente tem que ir leve, porque senão a gente não alcança esse topo da montanha. Por isso que tem que passar aqui pela casa 8, para deixar tudo aquilo que não faz parte do que é o verdadeiro Deus, né? Daquilo que é a essência, que é a casa 9, a casa de Sagitário. Na casa 10 a gente tem a casa de Capricórnio, a casa de Saturno, né? Então, aqui, olha que interessante, aqui é a casa mutável do elemento fogo, onde vai se readaptar para que haja, então, uma nova iniciativa através do elemento terra. Casa 10, Capricórnio, é um signo cardinal de iniciativa através do elemento terra, através da autoridade. Ele vai conseguir, então, implementar, ele vai conseguir materializar, porque Capricórnio e Saturno, eles são os grandes materializadores, ou concretizadores, daquilo que eu fui buscar dentro de mim, da verdade. Então ele é um signo muito focado, né? Então ele não gosta muito de mimimi. Aqui Câncer, como eu sou o oposto, é meio tipo mimimi. Ninguém me ama, ninguém me quer, meu Deus, por quê? Né? Muito essa coisa. Capricórnio não. Por isso que as pessoas associam o Capricórnio ser rígido demais, ser frio demais. Na verdade ele não é, gente. É que ele tem um foco. Ele sabe onde ele tem que chegar. Então por isso que ele é ambicioso, e tem que ser ambicioso mesmo. Porque a gente não pode ser ganancioso, que eu sempre falo nas orientações vocacionais. A gente tem que ser ambicioso, porque a gente tem que chegar no topo do céu. Todo mundo tem o meio do céu. Então a gente tem que chegar nesse topo do céu. Então é a casa então de Capricórnio. Depois a gente tem a casa aqui de Aquário. A casa de Aquário é a energia do signo fixo, né, do ar. Então ele vai trazer o que?
ele vai estabelecer, ele vai estruturar aquilo que eu comecei, essa iniciativa do elemento terra, do elemento de Capricórnio. Está relacionado também com a casa de Saturno também, porque Saturno rege tanto Capricórnio como Aquário, e também a casa de Urano. Aqui a gente está falando então de uma mente, gente, mais do que intuitiva, de uma mente conectada às dimensões superiores. Aqui está relacionado também com eu lido com as minhas amizades, os meus grupos, com as grandes organizações e com os meus ideais sociais. E aí a gente entra para a última casa, a gente tem a casa de Peixes, do elemento mutável, da energia mutável, o elemento, né, casa de água. E a energia de Peixes é uma casa, como também casa de Júpiter e casa de Netuno, e é uma casa muito confusa para a grande maioria das pessoas, porque fala então de uma transcendência, fala de um inconsciente do inconsciente, por isso que aqui a gente tem às vezes as fraquezas, as depressões, a gente tem as limitações. Aqui também fala dos nossos deveres kármicos, né? Se você nasce com muitos planetas, aí você tem que trabalhar isso tudo. Fala também do meu amor incondicional, do meu amor altruísta, da minha caridade. E é interessante, eu vou fazer essa correlação com vocês, só para que vocês possam entender uma forma bem didática. Então, se aqui a gente tem uma vida vivendo dentro dos padrões, dentro dos condicionamentos, quando eu chego na minha casa 8, eu passo que nem para uma lavadora, sabe? Você joga lá para lavar roupa, para lavar este ego. Então a gente tem que desapegar, tem que transformar tudo aquilo que está relacionado com esse mundo material, que vive apenas da materialidade, não da espiritualidade. E aí quando a gente chega aqui na casa 9, a gente chega então na sabedoria universal, é a busca pela mente universal. Na casa 10, o que eu vou fazer? Através do meu foco, através da minha autoridade e através da minha praticidade, dos meus resultados, eu vou pegar toda essa mente universal e eu vou o que? Materializar. Aqui a gente está falando muito com relação ao que é trazer o céu à terra novamente, por isso que Capricórnio está relacionado com o signo dos deuses. Tá? Eles têm essa capacidade aí de concretizar. E aí na minha casa 11 a gente está falando então de Aquário. Aquário é o compartilhamento. Então eu vou compartilhar a verdade que eu trouxe dentro de mim, né? Isso só pode ser feito depois que eu passo da minha casa 8, aquilo que eu consigo realizar, e assim eu vou compartilhar com o mundo, eu vou compartilhar com as pessoas, com o social. E aqui na casa 12 a gente tem o quê? A gente precisa ir além do que? Da mente universal. Por isso que a transcendência total da matéria, quando a gente entra e a gente mergulha na espiritualidade como um todo, aí a gente sai, saí, aí eu acendi as minhas 12 pétalas do chakra cardíaco, e aí aparecem duas pétalas ocultas, né? Os 12 se transformam no 14, e aí eu transcendi a matéria, eu aprendi tudo, eu consegui, aleluia, não sei o que eu ganho. Antigamente, quando a gente tirava 10 na escola, a gente ganhava uma estrelinha. Quando a gente se ilumina, não sei o que a gente... Não, a gente ganha uma estrelinha também, né? Lá no céu, né? A estrela se apaga no céu para se iluminar aqui, no planeta Terra. E aí também queria falar um pouquinho sobre as casas angulares, sucedentes e cadentes, só para vocês terem um pouquinho. As casas angulares, gente, estão relacionadas com os signos e também com as casas cardinais, que é a casa 1, 4, 7 e 10. As casas sucedentes estão relacionadas com a energia do elemento fixo, que está relacionado então com as casas 2, com as casas 5, casa 8 e a casa 11. E as casas também cadentes está relacionada com a energia do elemento mutável, que são as casas 3, a casa 6, a casa 9 e a casa 12. Só para vocês fazerem essa correlação, para ficarem mais didático para vocês. Então, essas são as 12 casas astrológicas que eu queria passar para vocês hoje. Pode-se falar muito sobre as casas astrológicas, a gente pode fazer um vídeo só sobre cada casa, porque é um conteúdo vasto, é um conteúdo que a gente pode trazer várias formas para a gente se trabalhar. Aí eu queria só terminar para vocês, que então, lembra que eu falei, existem 6 eixos polarizados. Aqui, eixo casa 1 e casa 7 é a casa da individualidade, a casa 2 e a casa 8 é o eixo dos valores, a casa 3 e a casa 9 é o eixo do conhecimento, a casa 4 e a casa 10 é o eixo do destino, né? Porque se eu fico muito apegada a este passado, que está relacionado com a casa 4, por isso que eu falo que é a casa mais kármica, eu não chego ao meu destino, que é chegar no meio do céu.
Aí a gente tem a casa 5 e a casa 11, a casa do poder. E por fim, a gente tem o eixo da casa 6 e da casa 12, que é o eixo do serviço. Vamos começar a servir a humanidade com tudo aquilo que eu já trago dentro de mim. Então, este é o vídeo de hoje. Queria falar para vocês, se você quer fazer sua orientação vocacional, me mande um e-mail, nutriçãoespiritual8@gmail, ou me mande dentro do site, que vai estar aqui na descrição. E eu estou muito feliz de fazer esse trabalho, este compartilhamento, bem coisa de aquário para todos vocês. E vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, escreve aqui embaixo para mim, que sempre possível, quanto eu souber, é claro, porque também a gente não sabe de tudo, eu vou responder com maior carinho. Então, um grande beijo para vocês e fiquem em paz. Tchau, tchau!